Este pequeno e misterioso símbolo esculpido em pedra em diversos continentes intriga arqueólogos e historiadores. Bolsas idênticas são encontradas na antiga Suméria, nas mãos de indivíduos considerados precursores da civilização. Encontrado em sítios arqueológicos que vão de Göbekli Tepe, na Turquia, a palácios assírios, templos meso-americanos e lendas maori, ele aparece repetidamente. Esculturas em forma de bolsa podem ser encontradas em entalhes antigos em todo o mundo. Uma forma simples, uma bolsa retangular com uma alça curva, gravada, pintada e tecida em culturas separadas pelo tempo e pela distância. O que explica sua presença global? É um objeto comum ou algo mais profundo? Os estudiosos oferecem muitas teorias, desde recipientes rituais até símbolos cósmicos. Hoje, exploramos a história dessa antiga bolsa, revelando mistérios que se estendem pela história e pela geografia. O motivo da bolsa em Göbekli Tepe, um enigma de 13.000 anos. Göbekli Tepe é um dos complexos de templos construídos pelo homem mais antigos que se conhece, datando de mais de 13.000 anos. Localizado no sudeste da Turquia, este sítio arqueológico apresenta enormes pilares em forma de T, adornados com esculturas de animais, serpentes e estranhas figuras humanoides. Em meio a essas decorações intrincadas, há um detalhe curioso que facilmente passa despercebido. Grupos de pequenos símbolos em forma de bolsa, esculpidos lado a lado em vários pilares. Essas formas são simples, uma base retangular encimada por uma alça curva, mas sua presença é marcante. Ao contrário das imagens dominantes de animais selvagens e deuses, essas pequenas bolsas são sutis, quase imperceptíveis, mas aparecem repetidamente. O que poderia significar um ícone tão modesto em um lugar tão monumental? Os construtores de Göbekli Tepe provavelmente eram caçadores-coletores que ainda não haviam desenvolvido a agricultura, mas criaram um sítio que desafia nossas ideias sobre os humanos pré-históricos e suas capacidades simbólicas. Os formatos das bolsas parecem ter tido um significado que ia além do uso cotidiano. O fato de estarem posicionadas ao lado de animais como javalis e abutres sugere que essas bolsas faziam parte de uma narrativa espiritual ou ritual mais ampla. Elas podem representar recipientes para objetos sagrados, símbolos de status ou receptáculos simbólicos que carregavam um poder invisível. Seja qual for o seu propósito, essas esculturas em forma de bolsas em Göbekli Tepe nos convidam a reconsiderar a profundidade e a complexidade da linguagem simbólica ancestral, muito anterior ao que se imaginava. Relevos sagrados da Assíria, a bolsa ritual e seu significado. Milhares de anos após Göbekli Tepe, no coração da antiga Assíria, elaborados relevos em pedra revelam uma notável continuidade do motivo da bolsa. Esses relevos, encontrados em palácios como os de Nínive, retratam figuras aladas, frequentemente chamadas de gênios, segurando dois objetos distintos, um pequeno balde em uma mão e um cone pontiagudo na outra. Esses objetos apresentam uma forte semelhança com as formas de bolsas esculpidas milênios antes, mas tornaram-se claramente ferramentas ritualísticas. Acredita-se que o cone seja uma pinha ou a flor masculina da tamareira, usada por antigos agricultores para polvilhar as plantações com pólen. O balde, feito de couro, metal ou tecido, provavelmente continha água benta ou pólen. Juntos, os gênios mergulhavam o cone no balde e espalhavam seu conteúdo sobre pessoas, árvores ou objetos em cerimônias de purificação. Esses rituais não eram meramente práticos, mas possuíam um significado simbólico ligado à fertilidade, à purificação e à graça divina. O ato de aspergir pólen ou água benta
representava tanto a purificação espiritual quanto a promoção da vida e do crescimento. Essa função sagrada eleva os recipientes semelhantes a bolsas de mão de meros utensílios do cotidiano a poderosos emblemas de renovação cósmica e agrícola. Sua presença recorrente em locais de poder, salas do trono e templos enfatiza sua importância. O uso desses objetos pelos assírios demonstra como uma simples bolsa ou recipiente evoluiu para um profundo símbolo religioso, entrelaçando os mundos físico e espiritual por meio de atos rituais. A bolsa na Mesoamérica seria um símbolo compartilhado ou mera coincidência? Bem longe do antigo Oriente Próximo, nas selvas tropicais do sul do México, civilizações antigas como a Olmeca e, posteriormente, a Maia, deixaram para trás impressionantes esculturas em pedra e arquitetura monumental. Entre suas obras de arte, figuras humanas aparecem segurando objetos semelhantes a bolsas que lembram muito as bolsas encontradas na Assíria e em Göbekli Tepe. Essas imagens datam de aproximadamente 1200 a 400 a.C. e mostram figuras caminhando com uma pequena bolsa retangular pendurada em uma das mãos. A semelhança é notável, especialmente considerando que não há registro de contato ou intercâmbio cultural entre esses povos distantes. As bolsas encontradas na Mesoamérica podem ter servido como recipientes práticos ou símbolos de status, mas sua presença levanta questões intrigantes. Seria possível que essas duas civilizações, sem qualquer relação entre si, tivessem chegado ao mesmo símbolo de forma independente, ou haveria um significado mais profundo, talvez universal, embutido na forma? As culturas Olmeca e Maia frequentemente imbuíam sua arte de significado espiritual, associando objetos a mitos e poder. A bolsa poderia ter representado um item ritualístico, um vaso sagrado ou um símbolo de autoridade. A ampla ocorrência do mesmo formato sugere que a bolsa pode ter sido mais do que um simples objeto do cotidiano. Ela pode ter carregado um profundo peso simbólico, transcendendo geografia e tempo. Seja coincidência ou conexão com um fio perdido do conhecimento ancestral, a persistência da bolsa continua a intrigar historiadores e alimenta o mistério que envolve esse ícone enigmático. Lendas Maori e as Três Cestas, simbolismo além da pedra. Viajando para as ilhas distantes da Nova Zelândia, encontramos as ricas tradições orais do povo Maori. Suas lendas contam a história de um herói que se aventura no reino dos deuses e retorna carregando 3 cestas repletas de conhecimento sagrado. Essas cestas contêm instruções sobre como plantar, ler as estrelas e construir canoas, habilidades essenciais para a sobrevivência e a prosperidade. Notavelmente, o formato dessas cestas, sejam esculpidas em madeira ou trançadas em linho, assemelha-se muito aos símbolos de bolsas encontrados esculpidos em pedra a milhares de quilômetros de distância, em Göbekli Tepe. Ao contrário das esculturas estáticas em pedra de outras culturas, as cestas Maori estão inseridas em histórias transmitidas de geração em geração, incorporando a transmissão da sabedoria divina e do conhecimento prático. A semelhança na forma entre essas culturas tão distintas sugere que o formato de bolsa pode representar um símbolo universal de conhecimento, sabedoria e conexão entre o terreno e o divino. As cestas servem como recipientes não apenas para itens físicos, mas também para dádivas intangíveis, ideias, ensinamentos e patrimônio cultural. Esse arquétipo de um recipiente que carrega conhecimento sagrado reflete um profundo impulso humano de simbolizar a posse e o compartilhamento dos tesouros mais valiosos da vida. A tradição Maori, portanto, amplia nossa compreensão do motivo da bolsa, mostrando como ela pode carregar significados complexos que vão muito além de sua simples forma física.
Hieróglifos egípcios: bolsa, altar ou tenda. No Antigo Egito, onde a escrita era uma forma de arte, os hieróglifos transmitiam significados por meio de imagens minúsculas e detalhadas. Entre esses símbolos, há um que se assemelha muito a uma pequena bolsa com alça curva. Frequentemente traduzido como bolsa ou oferenda de altar, esse hieróglifo aparece com frequência ao lado dos nomes dos faraós ou em cartuchos nas paredes dos templos. Às vezes, ele é encontrado pendurado no cinto de um sacerdote, sugerindo que poderia ter contido itens sagrados como incenso ou ferramentas rituais. No entanto, alguns estudiosos argumentam que esse símbolo pode representar algo mais do que uma simples bolsa. Eles propõem que ele represente uma tenda em miniatura ou um santuário portátil. A parte superior curva do hieróglifo pode imitar as hastes de uma tenda, enquanto a base plana representa tecidos ou peles drapeados sobre a estrutura. Essa interpretação conecta o formato de bolsa a moradias nômades, como os tipis da América do Norte ou as iurtas da Ásia Central, reduzindo um abrigo sagrado a um ícone do tamanho da ponta de um dedo. Se assim for, o hieróglifo da bolsa torna-se um símbolo poderoso de um lar para o divino, um espaço sagrado e portátil que os sacerdotes carregavam consigo. Essa ambiguidade aumenta o mistério da bolsa, demonstrando como uma forma simples pode incorporar tanto o prático quanto o espiritual, o cotidiano quanto o extraordinário. Na cultura egípcia, isso mostra como os símbolos possuem significados complexos, que evoluem ao longo do tempo e do espaço. E como sempre, não se esqueça de curtir a publicação aqui embaixo. Isso nos ajuda imensamente a ampliar o alcance deste vídeo. Obrigado. Teoria sobre significado, ritual, magia e o vaso sagrado. As esculturas em bolsas encontradas em diversas culturas antigas inspiraram muitas teorias sobre seu significado. Uma ideia comum é que esses saquinhos serviam como recipientes para pós curativos, pó mágico ou ervas psicotrópicas usadas em rituais. Na Assíria, o conjunto de balde e cone provavelmente estava envolvido em cerimônias de purificação, aspergindo água benta ou pólen para limpar e abençoar. Tais atos simbolizavam fertilidade e renovação, vitais em sociedades agrárias que dependiam dos ciclos de cultivo. Na Mesoamérica, formatos de bolsas semelhantes podem ter representado recipientes rituais ou emblemas de autoridade. Enquanto isso, a cesta maori simbolizava sabedoria divina, dádivas dos deuses que transformavam a vida de seu povo. Essas diversas interpretações mostram como o motivo da bolsa transcendeu o uso prático, tornando-se um receptáculo sagrado que carregava poder intangível, conhecimento, cura ou proteção. Alguns estudiosos veem a bolsa como um símbolo cósmico representando a união da terra e do céu. Os mundos material e espiritual unidos em uma única imagem. Outros argumentam que era um sinal de status ou um objeto carregado por figuras sacerdotais ou seres divinos. O que torna essas teorias convincentes é a aparição repetida da bolsa em contextos de rituais, mitos e cerimônias, em vez de no cotidiano. As variações ao longo do tempo e do espaço sugerem que a bolsa não era apenas um recipiente, mas um símbolo poderoso, repleto de significados, carregando os mistérios da vida tanto quanto objetos físicos. A teoria do símbolo cósmico, união da terra e do céu em uma única forma. Uma interpretação fascinante do motivo da bolsa vem do especialista em simbologia Richard Scranton, que identificou um padrão em culturas antigas na forma como as formas representam ideias. Ele observou que formas arredondadas ou curvas frequentemente simbolizam o intangível, o espírito, os céus e o invisível,
enquanto formas quadradas ou angulares representam o mundo material, a terra, as ferramentas e as estruturas. A bolsa, com seu topo semicircular apoiado em uma base quadrada, combina esses dois opostos em um único ícone. Essa combinação pode representar a união da terra e do céu, os mundos tangível e intangível que os humanos vivenciam diariamente. Ao contrário de um simples círculo ou quadrado, o formato de bolsa sugere um recipiente, um container que contém e conecta ambos os mundos. Nas sociedades antigas, as bolsas eram ferramentas práticas usadas para transportar sementes para o plantio, oferendas para cerimônias ou objetos sagrados. Ao moldar o conceito cósmico em uma bolsa familiar, os povos antigos criaram um símbolo poderoso que expressa o equilíbrio entre as forças visíveis e invisíveis da vida. Essa teoria explica por que formatos semelhantes de bolsas surgiram independentemente em todo o mundo. Não havia necessidade de viagens ou rotas comerciais, apenas uma experiência humana compartilhada. Todos veem a cúpula celeste acima e sentem a terra abaixo. A bolsa torna-se uma representação universal do mundo inteiro. A terra sustentada pelo céu, unidas em um símbolo que inspira reverência e compreensão. O símbolo serve como uma mensagem oculta, um emblema usado por antigos mestres que difundiram o conhecimento por toda parte. Independentemente de concordarmos ou não com as ideias de Hancock, sua interpretação nos convida a examinar essas gravuras mais profundamente, imaginando uma história mais rica e complexa do que a revelada nos livros didáticos. Na arte mesopotâmica, a forma semelhante a uma bolsa frequentemente representa dois instrumentos rituais, um balde e um cone, segurados por gênios alados. O cone, provavelmente uma pinha ou flor de tamareira, era mergulhado no balde contendo água benta ou pólen. Durante as cerimônias, o gênio aspergia a mistura para purificar pessoas, objetos ou árvores, simbolizando limpeza e fertilidade. Esses rituais conectavam os humanos ao divino e garantiam a renovação vital para a sobrevivência da sociedade. O balde e o cone eram instrumentos sagrados que iam muito além de simples recipientes. Sua presença em palácios e templos ressalta sua importância na manutenção do favor divino e da ordem social. Compreender esse contexto ritual aprofunda nossa apreciação do motivo da bolsa como um símbolo multifacetado que une a vida cotidiana e a espiritualidade. Essas antigas esculturas em bolsas são mais do que meras imagens. Elas abrem janelas para mundos espirituais, culturais e, possivelmente, tecnológicos perdidos. Sejam ferramentas rituais, ícones cósmicos ou sinais de sabedoria esquecida, elas desafiam nossa compreensão. Cada bolsa nos convida a olhar além do óbvio, explorando conexões através do tempo e do espaço. Da próxima vez que você vir este símbolo esculpido em pedra, lembre-se de que ele pode guardar segredos do passado. O que você acha que essas bolsas antigas representam? Compartilhe suas ideias e junte-se à jornada para desvendar um dos mistérios mais intrigantes da história. Viagem no tempo e tecnologia antiga. As ideias mais inusitadas. Algumas das teorias mais controversas sobre as antigas gravuras em bolsas envolvem viagens no tempo e tecnologias avançadas perdidas. As bolsas frequentemente se assemelham a bolsas e sacolas modernas, itens que não existiam há milhares de anos. Além desses símbolos, algumas gravuras antigas parecem retratar figuras segurando objetos que se assemelham a celulares, usando capacetes ou até mesmo operando o que parecem ser laptops ou trajes espaciais. Essas imagens enigmáticas alimentam a especulação de que povos antigos podem ter encontrado visitantes do futuro ou civilizações avançadas perdidas na história. Seriam essas bolsas, na verdade, ferramentas, dispositivos ou recipientes de conhecimento e poder além da nossa compreensão?
talvez contivessem células de energia, baterias rituais ou outras tecnologias que desapareceram com o tempo. Alguns pesquisadores apontam para representações de bobinas de raios ou árvores elétricas na arte mesopotâmica, sugerindo uma rede de energia esquecida, alimentada por misteriosos dispositivos presentes nas bolsas. Embora os estudiosos tradicionais descartem essas ideias como marginais, o motivo recorrente da bolsa em culturas distantes nos convida a reconsiderar o que sabemos sobre a história da humanidade. Esses símbolos podem ser pistas que apontam para uma história mais profunda e misteriosa, onde o tempo se confunde, a tecnologia se perde e a arte antiga codifica segredos à espera de serem descobertos. Sejam fatos ou fantasia, essas teorias adicionam camadas fascinantes ao mistério da bolsa, impulsionando-nos a explorar além dos limites convencionais. Graham Hancock, um renomado escritor e explorador, desafia a visão tradicional da história ao propor que uma civilização avançada existiu muito antes daquelas que estudamos hoje. Ele sugere que o símbolo da bolsa marca a presença dos portadores do conhecimento dessa cultura perdida, frequentemente chamados de sete sábios. De acordo com antigos mitos mesopotâmicos, esses sábios chegaram após uma catástrofe global, quando os humanos viviam em um estado selvagem e incivilizado. Eles ensinaram aos povos antigos habilidades essenciais como escrita, direito, agricultura e artesanato, lançando as bases da civilização. Hancock destaca que, em muitas tabuletas de argila e esculturas antigas, essas figuras sábias são representadas segurando a mesma pequena bolsa. A bolsa, em sua teoria, simboliza o conhecimento secreto e as ferramentas que carregavam, os conjuntos de ferramentas que ajudavam a reconstruir a sociedade após desastres. Essa ideia se conecta a lendas mundiais sobre dilúvios, como a história da Arca de Noé, sugerindo que os sobreviventes preservaram sabedoria crucial durante eventos catastróficos. Se a teoria de Hancock estiver correta, o símbolo da bolsa se torna mais do que arte. É uma assinatura deixada por aqueles que impulsionaram o progresso humano através dos continentes.